Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Thaís, eu sou psicóloga clínica e trabalho especificamente com a área de lutos e perdas. E esse é o nosso primeiro vídeo do ano de 2022. Espero que vocês tenham tido uma boa entrada nesse novo ano, tenham tido um bom final de ano. Boas festas. E hoje eu já vou começar trazendo um vídeo que, nas últimas semanas aí do ano passado, eu já havia comentado que eu pretendia trazer um vídeo com esse conteúdo, que é uma dúvida e um ponto bem comum que a gente vai falar quando a gente fala sobre luto, que é a questão do tempo, né? E eu começo esse vídeo trazendo uma questão aí para a gente refletir em cima, né? Dentro do processo de luto, é tudo questão de tempo ou o tempo é a questão de tudo, né? No sentido de, é tudo questão de tempo? É só deixar o tempo passar? Que a dor passa, que a saudade muda? É eu esperar apenas passivamente o tempo passar que as coisas vão mudar? Ou o tempo é a questão de tudo no sentido de, conforme o tempo vai passando, eu consigo trabalhar e me reestruturar mais, conseguir mais estratégias de enfrentamento para lidar com as dores, as angústias e as ansiedades que estão dentro de um processo de luto. Eu acredito que essa reflexão inicial sirva para todos os processos aí da nossa vida, né? Eu acho que é sempre muito interessante a gente pensar qual é a nossa postura diante dos problemas e diante das dificuldades que a gente vive. A gente está mantendo uma postura passiva de só esperar o tempo passar e entendendo que o tempo vai resolver as coisas sozinhos? Ou a gente está mantendo realmente uma postura mais ativa diante da nossa vida? Né? A famosa frase aí que eu acredito que talvez você já tenha ouvido da gente assumir o nosso protagonismo. O luto, ele é entendido como esse processo de adaptação diante de uma perda significativa. Mas como realmente esse processo é? Ele é um processo que tende a ser mais passivo? Ou ele é um processo que tende a ser mais ativo, tá? Não existe necessariamente uma resposta certa. Eu sempre bato muito na tecla de que cada um vive o luto dentro da sua maneira, da sua particularidade, do que lhe convém e do que lhe é possível. Existem muitas pessoas que passam por esse processo de uma forma mais passiva. Esperam o tempo passar e o tempo resolver as coisas, e as coisas vão se ajeitando e se resolvendo. E ficam em uma certa passividade maior. Porém, o que eu observo pela minha prática dentro da clínica, pelo acompanhar os meus pacientes, é que quando a gente mantém uma postura mais ativa, tem resultados melhores dentro do processo de luto, tá? Não que a gente tenha que ter uma performance dentro do processo, não é isso que eu quero dizer, mas no sentido de o processo se dá de uma forma mais saudável e mais leve, tá? O tempo dentro do processo de luto, ele não é a única variável que influencia na mudança, né, do processo e em como a gente vai lidar com isso. Ele tem essa parte, sim, da gente ser um indivíduo mais ativo. O que é trabalhar o meu processo de luto no decorrer do tempo? É eu, se necessário, buscar uma ajuda profissional. É eu me permitir me entregar para o processo, me permitir sentir, me permitir viver, resolver pendências que sejam possíveis. Muitas vezes resolver burocracias, né? O processo de luto, ele tem muito essa característica. É necessário durante uma fase, geralmente na fase inicial. É eu entender em que momento e de que forma eu vou lidar com os pertences do falecido. É eu fazer esforços para, mesmo diante da dor, reestruturar a minha vida. Dentro do meu tempo, dentro do meu limite, dentro do que é possível para mim. O luto, ele não funciona dentro de um tempo externo e cronológico. Ele funciona e ele vai seguir o tempo interno de cada um. Por isso que as frases que muitas vezes a gente escuta dos famosos fiscais de luto, ou que a gente vê muitas vezes a sociedade julgando de ainda tá chorando, ou mas já está bem, né? As pessoas, elas ficam até incongruentes, né? Do tipo, se você demora muito para desapegar e para seguir em frente, então, no julgamento delas, você está demorando muito. Agora, se você aparece bem, nossa, mas já está indo muito rápido. Ela sempre tem um julgamento em relação a isso. Tudo isso muito com base de um tempo cronológico. Então, muitas frases a gente vê, já faz não tem tantos meses e eu ainda estou assim. Isso não é tão relevante quando a gente vai avaliar um caso de luto,
quando a gente vai entender e vivenciar o processo de luto, tá? Existem muitas variáveis em relação a quem era a pessoa perdida, qual foi o tipo de perda, em que circunstâncias foi o tipo de perda, qual é a personalidade do enlutado, qual é o contexto de vida familiar, religioso, social, cultural, econômico, político que o enlutado se encontra. Existem muitas variáveis que realmente podem afetar nesse tempo, tá? Uma outra questão super importante quando a gente fala de tempo dentro do processo de luto. Se o luto sequer existe fim, muitos enlutados eles vão falar a sensação de que não existe fim no processo de luto. E a gente realmente pode afirmar isso. Nossa, Thaís, mas como assim não existe fim? Eu vou viver nessa dor até quando, tá? Não existir um fim para o processo de luto não quer dizer que não vai haver transformação no processo. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que eu acho que representa muito o processo de luto, que é de que o enlutado deixa de ser uma dor para ter uma dor, né? Então, no início do luto, tudo é dor, tudo é angústia, tudo dói e tudo é muito difícil de ser vivenciado. Com o tempo e com o trabalho de luto, com o processo ativo, ali se permitindo viver, vivenciar as dores, entendendo as dores, construindo as suas próprias estratégias de enfrentamento diante das dificuldades, essa dor vai se transformando. Ou até melhor, não necessariamente a dor se transforma, mas você, enquanto enlutado, se transforma e adquire novas estratégias de enfrentamento para lidar com as dificuldades que vão aparecendo. Então, até nesse ponto, o tempo dentro do processo de luto já se torna extremamente relativo, tá? O que significa que não se preocupe com os questionamentos, com os julgamentos alheios, que as pessoas vão falar, mas já tal coisa, mas ainda tal coisa, você está falando de novo, quanto tempo você está nessa, por quanto tempo você ainda vai ficar nisso, já já você casa de novo, já já você engravida de novo. Todos esses julgamentos se referem a um tempo externo que não é o tempo que você está vivendo. Não existe uma resposta exata para quanto tempo dura o luto, não existe mais esse parâmetro de que o luto só dura 1 ano, só dura 2 anos, tá? Não existe mais isso, não existe esse parâmetro de avaliação, tá? O tempo ele é usado para alguns parâmetros de avaliação que se referem muito mais à visão do profissional de saúde e ainda assim é sempre muito relativo. O que importa é o enlutado, o que importa é você dentro do seu processo de luto e o que está sendo possível para você. Não se apresse, tome seu tempo, viva esse processo dentro do que é possível para você. Mas lembre-se que você não precisa passar por isso sozinho. Se a jornada estiver muito difícil, você só pode sempre procurar por ajuda. Tá bom? Por hoje é só, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha trazido alguma reflexão e respondido algumas perguntas para você. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para quem você acha que pode ajudar e se beneficiar, e até uma próxima semana com um novo conteúdo. Um beijo!